Olá, amigos. Estamos começando mais um Memória.doc pela TV Assembleia. Hoje, recebendo mais uma vez, e pretendemos receber em outras oportunidades, o nosso querido professor Humberto Melo. Nós combinamos, ele hoje está aqui, vamos tratar sobre a história, sobre a vida de um dos maiores vultos da política brasileira em todos os tempos. Getúlio Dornelles Vargas. Getúlio Vargas. Professor, um prazer muito grande tê-lo de volta ao programa. O prazer é todo meu, Deus. E sempre que precisar, estou a seu dispor. Tá ok. Professor, quando foi que Getúlio Vargas começou a acontecer na história política brasileira? Quem foi este homem? Getúlio Vargas nasceu no Rio Grande do Sul, como é sabido, lá em São Borja, né? O pai dele era general, é um general daqueles caudilhos, Manuel Vargas. E ele foi estudar inicialmente em Ouro Preto, na Escola de Engenharia de Ouro Preto. Foi ele com os irmãos. Houve uma série de problemas, ele voltou para Porto Alegre e fez o curso de Direito. E chegou a ser nomeado, foi promotor de um lugar, outro, ficou transitando entre a cidade natal de São Borja e Porto Alegre. E foi, então, quem mandava na política do Rio Grande do Sul era Borges de Medeiros, o Partido Republicano. O Rio Grande do Sul era praticamente o único estado da época, o único estado do Brasil onde havia uma oposição efetiva. Mas a oposição nunca tinha vez. Bom, então, Borges de Medeiros colocou Getúlio como deputado estadual. A Assembleia Legislativa chamava-se lá no Rio Grande do Sul Assembleia de Representantes. E só se reunia 2 meses por ano, porque a Assembleia tinha uma única missão, que era votar o orçamento. Somente. Só isso. Dentro da Constituição positivista do Rio Grande do Sul. Depois, Getúlio, de algum tempo, ele foi alçado a deputado federal, por Borges de Medeiros, né? Chegou no Rio de Janeiro, que era a capital, e Borges de Medeiros o escolheu como líder da bancada. A bancada do Rio Grande do Sul, né? Isso foi na década de 20? Na década de 20, em 23, né? Bem, e tradicionalmente os líderes das bancadas integravam a Comissão de Finanças. Mas Getúlio se recusou a integrar a Comissão de Finanças, dizendo que não entendia nada de finanças. Foi para a Comissão de Constituição e Justiça. Reeleito, então, ele foi convidado por Washington Luiz para ser exatamente ministro da Fazenda. Aí lembraram a Washington Luiz que ele tinha recusado essa indicação para a Comissão de Finanças, com essa alegação. A Washington Luiz ele não precisa entender nada, porque quem vai dirigir sou eu. Bem, aí voltando aqui ao tempo, alguns anos antes, né, a Constituição do Rio Grande do Sul permitia a reeleição indefinida. E as eleições, a beco de pena, fraudadas, né, de modo que o Borges de Medeiros nunca perdia a eleição. Permita-me, a Constituição dos Estados era mais forte do que a do país? No caso, porque ele No caso, ele podia fazer. Podia fazer. Aí, então, surgiu uma revolta no Rio Grande do Sul, em 1923, que terminou, o pessoal já cansado, querendo acabar com isso. O Borges de Medeiros tinha sido reeleito pela 5ª vez, viu? Aí terminou havendo uma intervenção do governo federal, não uma intervenção no Estado, uma intervenção através do ministro, chamado à época ministro da Guerra, e foi feito um pacto entre a situação e a oposição.
foi o chamado Pacto de Pedras Altas, que era o nome da instância onde, de Assis Brasil, que era o chefe oposicionista. Então ficou acertada uma modificação que impedisse uma nova eleição de Borges de Medeiros, né? Aí quando chega, daí então em 26, Getúlio, ministro já da Fazenda, ele teve foi indicado por Borges de Medeiros para ser o governador, como se chamava, o presidente do Rio Grande do Sul, viu? Foi indicado por Borges de Medeiros. De certa maneira foi uma surpresa, porque ele é relativamente novo, havia outros políticos mais antigos, de tradição. Dizem que Borges de Medeiros quis se fixar num determinado político, um deputado, cujo nome não foi mencionado na fonte que eu vi, mas foi informado que esse deputado, que era casado, tinha um amante. E o Borges de Medeiros era muito austero, muito sério, aí não admitiu. Aí entra Getúlio, que era o ministro da Fazenda, né? Aí Getúlio eleito. Enquanto o ministro da Fazenda, ele se tornou amigo pessoal de Washington Luiz. Sim. Viu? Aí ele foi eleito em 1927, foi eleito presidente do Rio Grande do Sul, né? E teve a habilidade política de conciliar todos os adversários, né? E criou a chamada Frente Única Gaúcha. Bem, vem a sucessão. Quer dizer, Getúlio já tinha uma projeção nacional como ministro, né? E deputado federal. Vem a sucessão de Washington Luiz em 30. Pela alternância dos poderes, costumeira, a chamada política do café com leite, era um paulista e um mineiro, né? Uhum. Então... E a tabelinha parece que continua praticamente por ali, naquele São Paulo, Rio, Minas. Né? Aí chega o Washington Luiz, então o nome seria esperado Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, que era o presidente de Minas Gerais. Mas o Andrada, muito habilidoso politicamente, etc., aquela tradição de habilidade mineira, havia alguma coisa, o Washington Luiz não simpatizava com ele, e então lançou a candidatura de Júlio Prestes. Júlio Prestes era governador de São Paulo, criatura de Washington Luiz. Washington Luiz é que eu tinha feito prefeito de São Paulo, depois fez governador. Bom, aí dizem, há informações inclusive fidedignas, que Getúlio seria o candidato de Washington Luiz. Entendeu? Getúlio seria o candidato, digamos, preferencial de Washington Luiz. Mas o Washington Luiz era meio intransigente e tal, etc. E Getúlio, aí houve um pacto celebrado secretamente antes por Antônio Carlos de Minas e João Neves da Fontoura, que era simultaneamente deputado federal e vice-presidente do Rio Grande do Sul, de modo que esse pacto resultou nessa indicação de Getúlio, o que fez frustrar que havia essa intenção de Washington Luiz de fazer Getúlio candidato. Essa indicação, portanto, de Prestes já seria, digamos assim, o início responsável pelos problemas da Revolução de 30. Exato, exatamente. E nós vamos conversar sobre isso mais a miúde daqui a pouquinho, porque o tempo passou. Vamos ao nosso primeiro intervalo, voltamos daqui a pouquinho com Memória.doc.